Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais uma Arena Alterosa. No programa de hoje estão aqui comigo Pedro Brasil, jornalista, flamenguista. Você tá bom? Tudo bem, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Tá com cabelo bonito hoje, Brasil? Dei uma paradinha. Tá por visu pra vir aqui hoje? Acho que deu, não foi necessariamente hoje, não, há mas... muito tempo eu não te vejo com o cabelo bem cortado. Ah, que bom, obrigado. A TV Alterosa, os telespectadores merecem esse carinho especial. Normalmente você anda numa rebeldia com o cabelo, uma coisa assim meio guma. E Rafael Garcia, beleza, Rafael? Beleza, prazer te receber aqui a primeira vez. Obrigado por Rafael, estar aqui também. da Tribo Carijó, animado para sábado? Bem animado, porque agora com o Drubsky aí dá pra dar uma esperança de chegar no G4. Ó, o negócio é o seguinte, daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre o Tupi, porque a gente vai abrir com os jogos desse meio de semana. Teve rodada da Primeira Liga, Pedro Brasil tá aqui, então em homenagem a ele vão abrir com o Flamengo. O Flamengo venceu o América, placar magrinho, 1-0, aí nesse pênalti. Quanto gasto, Brasil? Acho que se quisesse me homenagear, seria melhor colocar o outro jogo do Flamengo contra o Atlético, só o segundo tempo. Porque o jogo do Flamengo ontem foi, mais uma vez, o Flamengo demonstrou muita deficiência no jogo, muita dificuldade em conseguir furar o sistema defensivo do América Mineiro. E o time precisa mostrar... Teve algumas mudanças, né? Ele colocou o Everton, colocou o Gabriel também, mas ainda assim, a estreia do Cuéllar, que é um jogador de meio de campo... Não, repete pra gente. O Cuéllar, ou Cuéllar, acho que Cuéllar é o mais apropriado, salvo engano. Eu vulgo Cuéllar quando a gente lê lá, né? É o camisa 26, um colombiano, jogador que demonstrou muita... Ele não se omitiu do jogo, ele não foi bem, mas ele assumiu o protagonismo ali do meio de campo, tentando criar, não conseguiu. É um jogador que tem como característica o passe. Então, assim, ele tentou fazer essa transição, mas ontem, realmente, o Flamengo estava numa noite muito pouco inspirado. Então, assim, naquele dia que ninguém vai bem, ele, enquanto estreante, também não foi bem, apesar de mostrar a iniciativa. Ele buscou o jogo, ele tentou criar jogadas, revezando ali na posição com o Márcio Araújo, a posição de primeiro volante, fazia a transição da bola da defesa para o ataque, mas ainda assim, o torcedor do Flamengo espera muito mais desse time, o time pode mostrar muito mais e o torcedor fica na expectativa, porque conseguiu o resultado, domingo tem Fla-Flu e o Fluminense também vem bem, então assim, a situação do Flamengo, o Muricy pode mostrar mais esse time, o time pode oferecer mais. Ô Rafael, o cara que já está pensando o clássico do final de semana, clássico na hora que a gente chega para esse jogo, o troço é complicado, né? Clássico é sempre tem aquele chance a mais ali, você fica mais esperançoso, você não sabe se o time vai bem, se vai mal. Clássico é um charme a mais do Brasil. Pois é. E a gente vê esse início de temporada, os times ainda meio tropeçando um pouco, a gente puxando aqui para o nosso Tupi, continua sem marcar pontos no Mineiro. E gols. Mas a gente vê aí 1-0 magrinho. O que importa é que o time do Brasil levou os 3 pontos, né? Ah, com certeza. Eu acho que mesmo meio a zero já tá valendo. Mesmo sendo 1-0, são 3 pontos. Então não dá para desvalorizar isso, né? Ainda mais sendo um campeonato da Primeira Liga, que parece uma coisa muito bem disputada ali. Acho que 1 ponto já dá para o Flamengo avançar bem ali na classificação. Tá praticamente garantido no Brasil. Tá praticamente garantido na semifinal. Tem uma boa chance aí de conseguir a semifinal de um título que é interessante, né? Uma possibilidade, é um campeonato que acaba que ficou mais político do que propriamente esportivo, né? Essa questão da disputa aí com a CBF e os clubes querendo ter uma autonomia maior. Então, assim, é importante. Acho que para o Flamengo é importante. O Flamengo não disputa Libertadores, o Flamengo está no processo de formação de um time. Então, é uma oportunidade também contratou muitos jogadores, é uma oportunidade de você acertar o seu time e montar um time aí para o Brasileiro e Copa do Brasil, né? Que são os objetivos do Flamengo, conseguir chegar na Libertadores do ano que vem. Então, assim, acho que o time precisa mostrar mais. O time precisa mostrar mais, ao contrário do América, que mais uma vez foi bem. O Givanildo mostrou um bom trabalho. Acho que o América está fazendo um bom trabalho aí para conseguir se manter na Série A, que é o objetivo inicial do América, né? Pensando em Campeonato Brasileiro. O América, que a gente teve a primeira amostra, para a gente não foi muito boa, né não, Rafael? 3-0 contra o Tupi. É um time que tem que conseguir se firmar mesmo, como o Brasil falou, que fica eu costumo falar que tem os times que são time AB ou time BA, tipo o América, o Vasco,
que esse time que estão lá e cá, lá e cá. Acho que talvez conseguisse firmar. Eu acho que Minas tem porte para ter 3 times fixos na Série A. Acho que Minas Gerais tem todo o potencial para ter, quem sabe, até 4 com o Tupi, né? Mas Minas Gerais ultimamente tem tido um futebol muito forte. Cruzeiro, Atlético, América, o próprio Tupi demonstrando uma força bem forte ali no Sudeste. Acho que Minas Gerais está ganhando seu espaço dentro do Brasil. Eu acho que, só para dar sobre o América, eu acho que o América poderia ser um grande modelo de exemplo para o Tupi, né? Se a gente for parar para pensar, tem uma estrutura de estádio também, né? Guardadas as devidas proporções, é claro, né? Porque a gente tem que guardar para o América, que é um clube da capital, que tem... Mas se você parar para pensar, é um clube da capital, mas vamos pensar, Belo Horizonte tem hoje o quê? 2 milhões de habitantes? 3 milhões de habitantes? Vamos ficar aí que 1 milhão é do Cruzeiro, o outro 1 milhão é do Atlético, sobra 1 milhão, então 2 Juiz de Fora. Desses 2 Juiz de Fora, uma Juiz de Fora dessa aí torce para outros times, que é o pessoal que vai lá para Belo Horizonte, né? Sobra uma Juiz de Fora, talvez, para torcer para o América. Então, se parar para pensar mercadologicamente, é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que a gente que vê... filósofo, hein? A gente vê o América com uma organização muito maior, né? Aliás, é isso que mantém o América, né? Manteve na Série B, quase ali, nesse ABBA aí, que parece até um tipo sanguíneo, né? Mas tudo bem. O América tem esse exemplo de conseguir fazer muito bem, se estruturar muito bem, consegue trabalhar muito bem em questão de patrocínio, tem uma infraestrutura muito boa para o clube do tamanho dele, o Independência é um estádio belíssimo, e acho que esse tinha que ser o exemplo de gestão para o Tupi, conseguir se organizar a partir disso, de patrocínio, e não depender tanto da bilheteria, como é o caso do América. O América não depende da bilheteria única e exclusivamente dos jogos deles. O América tem um modelo independente de gestão, que óbvio que encher o estádio é principal, a gente tem que fazer isso aqui em Juiz de Fora, mas eu acho que o clube tem que ter outras fontes de financiamento, tem que ter uma estrutura para poder se manter, porque sem estrutura a gente não consegue avançar. E esse é o ano que a gente tem que... Aqui o Tupi tem que aproveitar essa grande oportunidade da Série B para fazer isso, para investir em infraestrutura. Por falar em infraestrutura, acabou que o nosso assunto foi desviando, vamos entrar para esse lado, daqui a pouco a gente volta para falar de outros jogos que a gente tem. Outro dia eu fiquei pensando, eu já trabalhei lá em Patos de Minas, o Mamoré, que é um dos times lá da cidade, tinha um estádio, que era um estádio acanhado, no centro da cidade. Veio um mercado, uma rede de supermercados, comprou aquele terreno e construiu um outro estádio mais afastado do centro da cidade, que é o Bernardo Rubinger. Já foi no Bernardo Rubinger? Ainda não, pretendo ir esse ano. Bernardo Rubinger, que é um estádio, que o jogo com o RT vai ser no Bernardo Rubinger esse ano. Sim, eles alugaram o estádio para poder jogar lá. O Bernardo Rubinger, tanto é que é o RT, que tem o seu estádio, que é o Zama Maciel, vai jogar no Bernardo Rubinger de Queiroz, que é o estádio do Mamoré. Então, a partir de uma parceria, um negócio, como a rede de supermercados, o Tupi conseguiu, o Mamoré conseguiu um estádio bem bacana até. Talvez não seria um caminho, sei lá, repassar Santa Terezinha, ter um estádio próprio, começar a gerir. Eu acho que se arrumasse Santa Terezinha, dava para ter um caldeirão, porque o Tupi também ultimamente não tem tido um público tão grande assim. Só que a gente tem que colocar na conta o seguinte, o estádio municipal é da prefeitura, então não dá para, por exemplo, chegar uma empresa de grande porte, comprar aquilo e construir um estádio para o Tupi. Eu acho que para o Tupi, para agora, não teria como fazer isso. Mas pensando no sentido Santa Terezinha. Sim, se não, mas desfazer então, daquilo... Mas aí é uma coisa para sempre pensar para um futuro próximo, porque o Santa Terezinha tem um potencial grande ali para poder ter um jogo do Tupi ali bem recebido. Ou não, quero Santa Terezinha, garrei aqui, quero Santa Terezinha. Eu acho que... social, talvez, é um modo de se pensar um negócio para conseguir alavancar um boom na estrutura de uma hora para outra. Se o Tupi saísse do estádio municipal, daria para fazer ali o estádio de Santa Terezinha e o centro de treinamento ali na sede social. Eu não sei a questão financeira, né? Mas eu acho que o ideal hoje seria você equipar Santa Terezinha para poder dar condição de trabalho para o treinador, né? Não sei, eu confesso que eu não sei agora como está a situação lá, se evoluiu muito do ano passado para esse ano, mas a gente sabia que a situação era muito difícil lá, de dificuldade até de fornecimento de água, luz, já teve essas dificuldades. Hoje eu não sei como é que está, então não posso falar, mas a gente sabe que Santa Terezinha pode oferecer mais. E é necessário que ofereça mais. Então, assim, acho que se você conseguisse ali um investidor
para melhorar um pouquinho, ou algum verba de patrocínio, aí a diretoria tem que trabalhar para conseguir esse recurso, para investir ali em Santa Terezinha, porque aí você tem você faz uma operação financeira menor, né, Lucas? Você, faz você não faz uma mega, ultra negociação, você faz um trabalho mais de arrumar o que você já tem, que já é propriedade do clube, para você conseguir ali equipar e montar um time melhor, investir mais nas categorias de base, né? Com o Santa Terezinha melhor, o Tupi pode ter uma base mais forte e, a partir daí, fomentar o time principal, né? Ó, agora é o seguinte, chamar o pessoal de casa a participar com a gente. Hoje ainda não fiz esse convite. Tá aqui o número, o pessoal já conhece, é o 32 98410 9434. Pode mandar mensagem, tá aqui o WhatsApp, a gente vai ler o comentário, vai ler a sua pergunta ao vivo. Só lembrando, pessoal, para mandar o nome e a cidade de onde está falando, para a gente poder dar o crédito a esse comentário, a essa pergunta aqui. Agora vamos para o próximo assunto. Vamos voltar, na verdade, para a Primeira Liga, mas vamos para o próximo jogo. O Cruzeiro recebeu o Fluminense e foi derrotado por 4-3, jogo de 7 gols. Vamos ver como é que foi tá aí na tela os gols dessa partida. O Fluminense chegou a fazer 3 no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo. Na hora que o Fluminense fez aqueles 3 gols, eu falei, o Cruzeiro. O Cruzeiro não tá... Eu tenho falado, o Cruzeiro não tá bem. Ganhou do Tupi, ganhou do Tombense, mas eu sempre reforço. Contra o Tombense, o primeiro tempo, o time grande foi o Tombense. Foi o Tombense. Eu tava lá, fui lá em Muriaé. Esse jogo foi lá em Muriaé, no estádio do NAC, não foi em Tombos. Tombense foi o time grande. O Cruzeiro levar 4 gols dentro de casa, tem que começar a pensar... E a situação... mais para a Série A, eu falo mais para o Campeonato Brasileiro, porque no Mineiro acaba que o fato de ser o Cruzeiro já começa ganhando um jogo de pelo menos 6-0, porque já está impondo que é o Cruzeiro. Com certeza. E a situação do David, né? Primeira experiência dele como treinador, né, principal, chegando aí, tentando implementar uma nova forma de jogar para o Cruzeiro e sofrendo dificuldade, né? A gente sabe que campeonato estadual não faz a diferença positivamente para nenhum treinador, mas derruba. A gente sabe que estadual não faz, ganhou o estadual, parabéns, não. É um mito. Não tem isso, ganhou o estadual é obrigação, mas 3 derrotas no estadual derruba o técnico, ainda mais um técnico que está começando. O David é a primeira oportunidade dele, a diretoria do Cruzeiro apostou nele, acho até que é uma aposta válida, né? A gente precisa de não ficar nos mesmos nomes, né? Novas ideias de futebol, mas chapa do David está esquentando. Rafael, pelo que você viu do jogo do Cruzeiro, quando recebeu o Tupi, apesar de a gente ter saído derrotado, o que você achou do time do Cruzeiro? Acho que o Cruzeiro não tava muito confortável ali no seu estádio, ainda parece que não pegou o estilo do David. E assim como eu costumo falar também, o Cruzeiro não pode usar o Mineiro como parâmetro para a Série A. Por isso que tem que usar jogos como esse na Primeira Liga para poder testar o time ali, ver como é que o time se sai. Acho que esse 4-3, apesar de muitos gols, não mostra um bom sinal do Cruzeiro ali, não mostra um bom sinal do David com o time. Não adianta fazer 3, mas Sim. tomar 4, né? E uma recuperação importante do Fluminense também, né? O Fluminense sem o Fred, que no primeiro jogo agrediu o Léo, lateral, eles ficaram trocando carícias durante o jogo inteiro e foi expulso, pegou uma suspensão e importante para o Diego Souza também, né? Diego Souza muito bem. Começando aí muito bem pelo Fluminense, marcando gols, um jogador importante, né? Chegou como a principal contratação do Fluminense esse ano e está mostrando seu valor. Né? Ó, a gente recebeu aqui um comentário, na verdade uma pergunta do Felipe Gonçalves, ele é do bairro Sagrado Coração, aqui de Juiz de Fora, ele pergunta o seguinte: queria saber se o time do Cruzeiro está completo para essa temporada ou falta alguma coisa no elenco e na formação. Eu não sei se precisa de novos nomes, porque se você parar para ver os nomes, o Cruzeiro está com um elenco bom. Eu só acho que não está entrando com o time certo. O Elber, que quando está entrando, foi assim em Tombos, foi assim em Muriaé contra o Tombense, foi assim no segundo tempo contra o Tupi, é um cara que está precisando ser o titular, né? Acho que está precisando não de mais gente, mas de melhorar o time mesmo. Acho que são 2 jogadores que podem entrar para fazer a diferença no Cruzeiro, que é o Arrascaeta, entrou, fez a diferença, e o Elber também. São 2 jogadores que têm potencial muito bom ali, que o David não está sabendo usar naquele time. O Cruzeiro tem uma ideia de jogo que é de muita mobilidade na frente, né?
o Arrascaeta, o William. Então, assim, não tem aquele centroavante clássico. É uma ideia de jogo do David, que está tendo um pouco de dificuldade. Então, assim, se fosse parar para pensar em uma posição que o Cruzeiro poderia investir, seria nesse centroavante clássico, né? O camisa 9, grandão, de posicionamento na área, mas é uma ideia do David. Então, assim, é uma aposta dele, ele não quer esse jogador. Ele quer o ataque de mobilidade com o William ali, que o William no ano passado foi muito bem, né? Então, assim, é uma aposta, é uma ideia do treinador, é um conceito de futebol dele. Mas seria uma posição que eu acho que é sempre válido. Você tem 40 minutos do segundo tempo, o time está perdendo, coloca lá um jogador de referência para você buscar um jogo aéreo, buscar um chuveirinho. Querendo ou não, eu acho que às vezes é importante você ter esse tipo de jogador no seu elenco para situações específicas, né? Mesmo dentro desse conceito. A gente recebeu mais um comentário aqui. O Rafael deve conhecer, o Vitor Augusto, da Tribo. Não conheço. A Tribo tá tão grande! Tá. Tem jogo lá que tem muita gente que a gente nem sabe quem é, porque fica lá no meio lá, só que a gente não sabe quem de nome, assim. O Vitor Augusto, ele tá aqui falando que é membro da Tribo Carijó. Ele falou o seguinte: Tupi melhorou muito contra o Cruzeiro, creio na vitória neste sábado contra o Guarani em Juiz de Fora. Com o apoio da torcida, sairemos com a vitória. Eu acho que é a hora do Tupi conseguir essa primeira vitória. O trabalho do Drubis que já deu essa diferença, né, nessa partida contra o Cruzeiro. Sim. Eu acho que o Drubis que teve pouco tempo para trabalhar contra o Cruzeiro, e também tem que colocar o fato que é contra o Cruzeiro. É um time de Série A. Tem só esse detalhe. Né? Então, não é um time assim de módulo 2, por exemplo. Agora que dá para ele sossegar, fazer o trabalho dele tranquilo para arrumar o time mesmo, para tentar chegar no G4. Se preocupar com viagem também, né? A logística. Uma semana de trabalho. Agora dá para colocar o pé no chão e trabalhar para vencer mesmo, não para ficar na retranca ali. Beleza. Seguinte, pessoal, a gente vai para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, que até agora a gente não entrou muito nesses assuntos, e para falar também um pouquinho do futebol americano. Vai ter peneira aqui em Juiz de Fora. É rapidinho. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Vamos falar um pouquinho da Libertadores. O Atlético estreou bem, venceu o Melgar lá no Peru. A gente tem algumas imagens para mostrar, essas imagens lá do Super Esportes, botar para o pessoal de casa ver. E do site do Atlético também, além do Super Esporte. Estrear, mesmo contra um time peruano e um time que há 32 anos não disputava a Libertadores, estrear com vitória é vitória. Fora de casa, na Libertadores, sempre é crucial. E o Melgar não é um time assim tão fraco, não. Ele foi campeão peruano, então a cidade de Arequipa é uma cidade grande, as pessoas vivem muito futebol lá. E vitória importante do Atlético, porque já começar vencendo fora de casa na Libertadores, é uma vitória muito importante. O time do Atlético, que para mim hoje é o melhor brasileiro dentro da Libertadores, acho que é o time que tem uma perspectiva melhor, né? Que tem um time, já vinha com um time previamente montado no ano passado, conseguiu reforços bons, perdeu poucos jogadores, né? Perdeu principalmente o Gemerson, mas trouxe o Eraso também para a posição, um time que contratou já sabendo das peças que poderia perder. Então, e isso é muito importante no planejamento de um time. Então, assim, acho que o Atlético tem tudo para fazer uma grande campanha nessa Libertadores. Tem um grupo relativamente tranquilo também. Então, assim, acho que o Atlético tem tudo para fazer uma grande campanha nesse ano na Libertadores. E você teve lá no Peru, você estava contando para a gente? Sim. O pessoal lá gosta de futebol, né, Brasil? Eu tive a oportunidade de visitar lá o Peru, fui em Arequipa. Me impressionou muito o quanto os peruanos, eles amam futebol. Eles vivem o futebol o tempo inteiro. Chamou muito a atenção. Acho que eles gostam até mais do que nós, eu ousaria dizer isso. Os peruanos vivem mais o futebol do que a gente. O tempo inteiro, todo mundo fala de futebol lá. Então, assim, é muito bacana a gente perceber isso também. Prova disso era o estádio cheio ontem, né? Ontem o estádio estava lotado lá em Arequipa. Agora vamos voltar aqui para os estaduais, só mostrar a próxima rodada do Campeonato Mineiro e do Campeonato Carioca também, para o pessoal de casa já ir se planejando. O Brasil já adiantou que tem clássico, Fla-Flu nesse final de semana, tá aí. Campeonato Mineiro, o América vai jogar contra a Caldense, Tupi contra o Guarani, Tricordiano e Cruzeiro, Uberlândia e Vila Nova, Atlético Mineiro e Boa, o RT e... Quem que é esse aí? Tombense. E o Tombense. Tá aí, Vila Nova e Tombense. Eu não reconhecendo o escudo do Tombense
Pessoal vai de novo, brigar com desculpa, você. falha minha. Falha minha. Agora vamos ver a próxima rodada do Campeonato Carioca. Só uma coisa sobre o Campeonato Mineiro. Acho que o Tupi tem, de certa forma, a obrigação de ganhar, só que não vai ser um jogo tão fácil quanto esperado. Porque o Guarani ganhou do América de 3-0, empatou com o Atlético suado, então não vai ser um jogo tão fácil quanto o Tupi pensa que vai ser. O fator casa tem que influenciar nessa hora. Com né? certeza. A torcida tem que ir no estádio apoiar, ficar junto com a tribo, inclusive. Mas Tá na hora apoiar. da torcida botar na cabeça que o Tupi é um time na Série B. Sim. Tem que começar a dar público. Acho que agora não dá para colocar na cabeça todos os problemas que o Tupi passa. Todo time tem problema, mas o Tupi é um dos menores, né? Então, agora que a cidade tem que abraçar o time, entender que é a hora do Tupi mesmo avançar como um clube, não como assim, um objeto, sabe? Beleza, vamos só passar aí a próxima rodada do Carioca para o pessoal de casa ver também. Tá aí, ó. Tigres contra o Resende, o Bangu contra o Volta Redonda, Madureira contra Macaé, Cabo Friense e Flamengo. Será que eu me confundi? Na verdade, esse aí é a próxima jogo Meio lá de do semana. final de semana, do meio da semana que vem. Botafogo e Fluminense, Portuguesa e o Bom Sucesso, o América, Boa Vista, Vasco e Friburguense. Isso aí, jogos no meio da semana que vem. Agora é o seguinte, eu falei que ia comentar sobre o futebol americano, então vamos mostrar, relembrar o grande mico. O ano passado fiz uma reportagem sobre futebol americano, fiz de conta que estava jogando. Botou o equipamento? Não, rapaz, o troço é o sistema é bruto. Rolou um test drive O ali sistema- do sistema- jogo? sistema Peladinha é bruto, mesmo? O sistema é bruto, foi sem equipamento mesmo. O sistema é bruto. Foi futebol americano, mas mais parecia o rugby, que rugby não usa aquela proteção toda. Aí tem umas imagens para rodar pro pessoal. E tem... Por que eu estou querendo falar do futebol americano? Porque vai ter a seletiva. Tá aí o pessoal, tá na tela, o pessoal vê. É o terceiro tryout, vulga peneira. Porque para futebol americano não é peneira, é tryout. Tá É o certo. seguinte, é nesse sábado agora, dia 21 de fevereiro, na verdade, nesse domingo, é 21 de fevereiro, o pessoal que quiser participar tá aí convidado, tem o telefone aí na tela, 991770923, para o pessoal de casa, quem quiser entrar em contato para ter outras informações. E por que está tendo essa seletiva, essa terceira peneira? Porque o JF Mamutes vai disputar o Campeonato Carioca, a Liga Fluminense de Futebol Americano. Fica aí uma sugestão pro pessoal, né? Já tentou alguma vez? Já teve vontade? Não, ainda não, só no videogame só. Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente fica pensando, a gente é pequeno, mas tem posição que dá para jogar. Tem espaço pra todo mundo. É, Dá não pra- é só dá o pra ficar ali na grandão, não é só o correria. Brutamontes que joga futebol americano, não. Dá para jogar. Pessoal, é o seguinte, infelizmente acabou o nosso tempo, a gente fica por aqui. Agradeço a sua presença mais uma vez, Brasil. Eu que agradeço. Rafael, a muito obrigado, foi um prazer te Obrigado, receber. Prazer ter vindo aqui. Pessoal, a gente fica por aqui. Vocês acompanham agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Na segunda-feira a gente está de volta às 11 da manhã. Até lá. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102